Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. João 8, 32. Conhecereis a verdade. João 8, 36. Se, pois, o Filho vos libertar. Amém? Você pode repetir isso comigo? Primeiro, João 8, 32. João 8, 36. Muito bem. Todos conhecem muito esses dois versículos. E todos conhecem muito a respeito do que ele se refere. Os versos 33, 34 e 35, Jesus vai revelar que quem comete pecado é escravo do pecado. Daí é que o verso 32 tem toda uma conotação que o conhecimento da verdade traz libertação do pecado. E que o relacionamento com Jesus, o conhecimento de Jesus, que é o libertador, traz libertação para a prática do pecado. Mas há uma conotação muito mais ampla dessa verdade. Eu costumo aplicar muito essa verdade aqui, que quando se conhece esta verdade, que é a palavra de Deus, somos libertos do engano e da mentira das religiões e das seitas heréticas. E que quando o Senhor Jesus, que veio a esse mundo com a missão primeva de salvar o pecador, nós entendemos então que quando ele liberta o homem do cativeiro da religião, verdadeiramente esse homem será livre. Pois bem, hoje eu quero aplicar essa palavra, meu irmão e minha irmã, numa terceira conotação, diferenciada. Aplicar ela muito particularmente à sua vida, à vida de cada um de nós. E há uma pluralidade de situações que nós podemos explorar aqui. E eu gostaria que você, nessa noite, tivesse a hombridade, a honestidade consigo mesmo, consigo mesma, de você se autoavaliar à luz dessa palavra e responder a pergunta. O contexto desse texto fala de cativeiro, de escravidão, e uma escravidão imposta pelo pecado. Mas o grande erro da igreja odierna é considerar aquele negócio quíntuplo, que pecado é matar, é roubar, é prostituir, é adulterar, é ter vícios, usar droga, beber cachaça, fumar e para por aí. Mas a palavra pecado, ela não está solitária na Bíblia. Já foi ministrado isso aqui dentro de outros contextos. A Bíblia aponta para a impiedade, a Bíblia denuncia a iniquidade, ela chama a atenção para as transgressões e ela também fala do pecado. E cada uma dessas coisas são distintas. Ainda tem aquelas coisas que são abomináveis diante de Deus. E convém ressaltar que lá em Provérbios capítulo 6 está escrito que, enquanto a maioria dos crentes pensa que abominação é feitiçaria, é idolatria, é homossexualismo, é alguma coisa gritante, aberrante,
Lá em Provérbios 6 diz que abominação para Deus é aquele que semeia contenda entre irmãos. O texto diz, tem 6 coisas que Deus odeia, mas tem uma que ele detesta, que é abominável para ele, que é o que semeia contenda entre irmãos. Irmãos, é estarrecedor, mas esse negócio tem tomado até um cunho de normalidade no meio dos crentes, de semear contenda, de uma pessoa fica leprosa e ela não se satisfaz de estar leprosa sozinha, tem que ir ralar em outra, se esfregar em outra e contagiá-la e torná-la leprosa. O rebelde não fica satisfeito de ser rebelde sozinho, ele tem que ir plantar a semente de rebeldia que nasceu no coração dele, no coração de outro, e mais outro, e mais outro, e instigá-lo à discórdia, à oposição, ao partidarismo, à facciosidade e, consequentemente, à rebelião. Isso não é de agora. Eva podia ter pecado e ficado sozinha, mas não, tinha que sair instigada pelo diabo e ir, o negócio é gostoso, come também, e levar o seu marido também à queda. E esses princípios parece que eles perseveram diante dos nossos olhos. Então, meu irmão e minha irmã, nessa noite, eu quero convidar você a conhecer uma outra verdade, fundamentada nessa verdade máxima, nessa verdade magnânima, nessa verdade que é a palavra de Deus. Mas eu vou começar dizendo, se você, meu irmão, conhecer a sua verdade, no que diz respeito aos pecados da sua vida, isso vai trazer libertação a você. Porque enquanto você ignora o seu pecado, você jamais vai se arrepender dele, jamais vai confessá-lo, e jamais abandonará a prática dele. Pessoas que querem justificar a sua murmuração. Não, isso não é murmuração, não. Eu só estou expondo aqui a minha opinião. Não, isso não é discórdia, não. Não é rebelião, não. Eu só estou dizendo que eu não concordo com isso. É a mocinha que está namorando, e a outra mocinha disse ali que a fornicação traduz-se prostituição, abrasamento, carnalidade, esfregamento, que acontece no namoro carnal de uma moça com um rapaz. Ela declarou aí que isso virou prática comum no meio dos jovens cristãos da atualidade. Enquanto você não assumir que isso é pecado, se você não aceitar essa verdade, você nunca vai ser liberto dela. O maledicente quer justificar a sua maledicência, o mentiroso quer justificar a sua mentira, o murmurador quer justificar a sua murmuração, a língua lisonjeira diz, não é lisonja não, é que você merece o elogio. A língua caluniadora quer denegrir a outra pessoa e dizer, não, ela merece que eu fale mal dela. Enquanto você tenta justificar seu erro, você jamais será liberto. Você precisa conhecer a sua verdade, mas a sua verdade negativa, antagônica à palavra de Deus. Essa verdade, ela está aqui como um luzeiro, a palavra de Deus. E se você olhar e ver que a sua verdade é diferente dessa verdade, isso vai começar a produzir libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito crente está dentro da casa de Deus, procedendo, vou dizer qual deveria ser o procedimento meu e seu dentro da casa de Deus. É sermos os mais fervorosos e ardentes adoradores. Por que fervoroso e ardente adorador?
reconhecendo a desgraça da desgraça da desgraça que era a nossa vida. Que nós éramos miseráveis, podres, desgraçados pecadores. Que ninguém aqui era mais bonito do que o outro antes de encontrar Jesus. Cada um era deformado, cada um era leproso, cada um era cego, surdo, mudo. E aleijado diante de Deus. E aí a compreensão de que a graça do Senhor, graça escandalosa, graça que não olhou se você era preto feito carvão ou branquelo feito uma barata descascada. Graça que não olhou se você era magricela igual um palito de fósforo ou se era gordo igual uma bolinha de gude. Graça que não olhou se você morava num palácio ou num casebre de favela. Graça que não olhou se você sabia escrever seu nome ou se você tem algum diploma de pós-graduação universitário. Graça que não olhou seu pedigree, se você era dos Teixeira ou dos Cerqueira, dos Rocha, dos Oliveira, ou dos Silva, ou dos Santos. Graça que não reparou que desgraça que havia por trás de você, na figura dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, uma raça de gente, talvez abominável aos olhos de Deus. Quando a graça de Deus te achou, ela simplesmente te achou podre, leproso, fétido, carnicento, e o sangue de Jesus te lavou. E ele te trouxe aqui, te atraiu à casa dele, para que aqui você tivesse contato com o céu. E o seu papel aqui deve ser de gratidão e adoração contínua. Mas muitos, talvez até uma fatia que pode chegar à metade, ou até uma maioria mínima, mas pode ser maioria, estão dentro da casa de Deus, não como aquela mulher, e Jesus já deu essa lição lá na casa do fariseu Simão, que chamou ele para jantar, e uma mulher cuja alcunha era simplesmente pecadora. Olha o título da mulher, olha o apelido da mulher, pecadora. Não era Teresa Joana, Maria Baiana, não era Maria das Favas, não era José das Quantas, era pecadora. E a mulher invade a casa do fariseu sem ser convidada, afunda para debaixo da mesa e começa a beijar o pé de Jesus e chorar no pé de Jesus e lavar os pés de Jesus com as suas mãos e enxugar com os cabelos dela. E Jesus diz, essa reconhece que ela recebeu um perdão grandioso. Por isso ela não para de adorar. A gratidão do coração dela é explosiva. A pergunta é, tem alguém aqui melhor do que essa pecadora? Se tem, você está no lugar errado. Aqui é lugar de ex-miseráveis, ex-desgraçados, ex-leprosos, ex-podres, ex-fétidos, ex-carnicentos. Aqui é lugar de gente igualzinho àquela pecadora, para ficar aqui só chorando e adorando e agradecendo a Deus. Oh, o Senhor é bom, eu estava condenado ao inferno, o Senhor tem preparado uma cidade santa para mim, tem escrito meu nome no livro da vida, já me deu a vida eterna, dizendo que mesmo se eu morrer, o Senhor vai me ressuscitar e eu serei herdeiro da vida eterna. Deveríamos todos estar nessa postura, mas são muitos os que estão aqui, não como... Imagina um tribunal, um juiz, um advogado de defesa, um promotor, acusador e uma cadeira de réu, e você lá acorrentado pelos pés, algemado pelas mãos, e você lá réu. E pesa contra você o crime de roubo, o crime de assassinato, o crime de estupro,
o crime de pedofilia, pesa e assassinou várias pessoas, estuprou várias mulheres, abominavelmente abusou de várias crianças, roubou várias pessoas, e isso, na contabilidade de qualquer advogado de defesa, isso vai dar uns 300 anos de prisão. Na contabilidade do promotor, dá para condenar até 1000 anos um desgraçado desse. E você está lá, esperança zero de qualquer absolvição, porque tudo depõe contra você. E se você olhar para o seu passado, você sabe bem quais são os seus pecados. Como eu sei os meus, conheço bem os meus. Sei no estado de putrefação que eu cheguei nesse lugar. Então, o júri está transcorrendo, e de repente, está lá o promotor, figura do diabo, deitando acusação. Isso é um verme, isso tem que ser exterminado da sociedade, isso é pernicioso, tem que trancafiar um miserável desse numa cela solitária, com corrente no pé e algema na mão, porque isso não pode conviver nem dentro de uma cela com outro preso da mesma estirpe dele, de tão crápula que isso é. Não tem palavra de advogado de defesa que pode mudar a história desse cidadão. Mas de repente, o advogado de defesa chega diante do juiz e diz: olha, esquece os erros que esse homem cometeu. Eu tomo todos eles sobre mim. E o salário do pecado é a morte. Não põe eu numa cela, não. Põe eu numa cruz e crucifica-me. E eu pago com a minha vida o preço do pecado dele. Como deveria sair desse tribunal esse miserável réu? Solta as correntes dele, solta as algemas dele. Você está livre, pode ir embora, pode ir que eu vou morrer aqui no seu lugar. Esse cara devia sair quebrando tudo nos peitos e saltando, feito um bezerro de estrebaria, e pulando e glorificando e numa atitude de gratidão. Esse é o nosso estado. Estarmos eternamente condenados ao lago que arde com fogo e enxofre. E Jesus pagou com a vida dele o preço dos nossos pecados. Deveríamos estar esfuziantes, gozosos, explodindo de alegria, jorrando rios de água viva de dentro de nós, de adoração, de gratidão, de louvor a Deus, de reconhecimento da misericórdia, da bondade, da escandalosa graça dele sobre nós. Mas o que muitos fazem? Ao invés de imitar o seu Senhor, vira diabo, assume postura do promotor e fica acusando seu irmão. E qualquer coisinha, ó, pastor, rapazinho estava ali, ó, agarrando a moça. Ó, o diácono estava ali, com o olhão gordo em cima da bunda da irmã. Ó, isso, aquilo, e um tempo todo se julgando o santo do santo, e apontando uma metralhadora para um, para outro, acusando um, outro, e por vezes essa metralhadora é mirada aqui, ó, nessa testa, ou nesse peito, ou então sobre outros que também passeam por aqui, né? Os que cantam, os que adoram, outros que pregam. Acusação, acusação. Meu irmão e minha irmã, Deus não chamou você a esse lugar para isso. Conheça a sua verdade e seja liberto. Seja liberto desse jugo do diabo de querer transformar você igual a ele, na figura de acusador, na figura de promotor. Se você quer maquiar o seu pecado, seja ele de qualquer natureza, e não o reconhece, você jamais vai ser liberto. Provérbios 28:13 diz: quem confessa seu pecado e abandona a prática dele, alcança misericórdia. Quem esconde, nunca alcançará misericórdia. Esse esconder o pecado, meu irmão, é você esconder da sua própria razão, do seu próprio entendimento,
a sua postura é equivocada. É a pessoa que está com mágoas e rancores no coração e não reconhece. Aí é duplamente burrice. Primeiro, sente o que não deveria sentir. Segundo, não assume, não reconhece que está sentindo isso. É por isso que eu gosto, volta e meia, uma irmã chegava para mim, ou dizia, meu marido é bravo demais, ele é daqueles que odeia crente, ele é daquele, eu digo, é desses que eu gosto. Esse é honesto, esse é sincero. Chega, ele já abre o coração, rasga, joga tudo. Todos que eu tive a oportunidade de sentar, acabaram por ouvir, e não poucos se converteram. Gente honesta, transparente, sincera, que joga para fora o que pensa, o que está sentindo. Mas nós estamos falando de gente que não conhece a graça de Deus. Se você conhece, meu irmão, se você conhece, minha irmã, seu lugar é no pé da cruz, rendido diante do senhorio de Jesus, levando cativo, escravo, todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, capturando também no seu coração todo e qualquer sentimento contrário à palavra de Deus, procurando andar como Jesus andou, viver como ele viveu, fazer como ele fez. Entender isso, ser liberto dos enganos do seu coração, ser liberto da maquiação que você está fazendo dos seus próprios erros. Maridos, vivendo uma vida miserável na sua vida conjugal. Mulheres, vivendo uma vida podre na sua vida conjugal. Miserável seria elogioso. Eu conheço muitas, olha para mim aqui, conheço várias realidades de gente que está aqui olhando para mim. Mas elas estão vivendo no mundo do faz de conta, no mundo da carochinha, no mundo lá do Peter Pan, é Nirvana, não, Nirvana é lá do budismo, é Neverland, né, que é a terra do nunca. Estão vivendo na terra do nunca, estão se enganando, estão sabendo que estão marchando para o inferno, mas vai marchando, convicta que está indo para o inferno, convicto que está 100% reprovado por Deus e não toma uma atitude na sua vida. É a pior mulher do mundo e por isso tem um lugar no inferno e caminha na determinação de continuar sendo a desgraça da desgraça na sua família. É um jumento como marido, sabe que está indo para o inferno, porque Deus não vai aprovar se a ordenança de Efésios 5:22 é: marido, ame sua mulher igual Jesus ama a igreja, a ponto de morrer por ela. E o cara já esquentou a orelha da mulher, já agrediu, já mandou para tudo que é lugar, indecentemente, imoralmente, vive uma vida podre, não se encontra na cama nem uma vez a cada 3 meses, e vai fazendo. Vai vivendo no mundo, na terra do nunca, ou no mundo do além, ou seja, no mundo do diabo, no mundo da mentira, no mundo do engano. Você acha que se o arrebatamento for agora, meu irmão, você vai? Gabriel teve um sonho essa noite, acordou chorando e muito quebrantado, foi lá na minha cama, hoje cedo, e só foi me contar de fato esse sonho agora à noite. Se fosse do jeito que ele sonhou, seria uma maravilha. Ele sonhou que estava na casa de um irmão e depois ele estava no sítio e depois ele estava na igreja. Mas lá do sítio, lá de cima, ele viu como que uma gigantesca espaçonave, e um mundo de meteoro atrás dela, e ele entendeu, isso é a volta de Jesus. Correu para a igreja, chegou na igreja no sonho, acontece tudo assim, né? E ele chegou para a igreja, e eu então saí daqui, fui lá para fora, e alguns irmãos comigo, porque todos já sabiam que era o arrebatamento. E diz que daí a pouco Gabriel começou a contemplar um mundo de gente, pais com criança no colo, mães, e chegando famílias e famílias, uma atrás da outra, porque sabia que o arrebatamento estava chegando. Se fosse assim, né?
Maravilha. Igual terça-feira vai começar o Genuíno Evangelho, 7 horas da noite. Aí começar a chegar 7 horas da noite, todo mundo, se fosse o arrebatamento. Ó, está marcado para 15 para 8 em ponto. Acho que 5 horas da manhã, 15 para as 20 horas, 4 da manhã. Não tem jeito nem ir embora, ia fazer vigília, ia estar de jejum, sem café da manhã, sem almoço, sem jantar, até amanhã, 8 horas da noite. Só que, olha para mim aqui, não será dessa maneira. Estejais, pois, apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Numa hora inimaginável, 2 estarão na cama, um será tomado, outro será deixado. Eu acho que mulher e homem casado devia pegar essa palavra e essa palavra fazer ele temer e tremer diante de Deus. Está falando que um casal vai estar na cama e que um vai ser tomado e que o outro vai ser deixado. Então muita mulher vai para o céu e o marido vai ficar aí, mesmo dizendo crente. Muito homem vai para o céu e a mulher dele vai ficar lá na cama, para ela aprender a deixar de ser bruxa, para ela aprender a deixar de ser Mical e aprender a ser mulher virtuosa de Provérbios 31. Muito homem vai ficar. E ele vai pedir para o capeta, tira as ferraduras de jumento que você botou em mim, mas o diabo vai dizer, vou tirar não, agora você é meu para sempre mesmo. Deixa esse trem aí. Vai mudar nada mesmo. Você vai ser liberto da sua verdade? Conhecereis a verdade de Deus, e ela vai te libertar da sua pseudo-verdade, da sua verdade mentirosa, da sua verdade podre, deformada, corrompida, enganosa. É inadmissível que você fique fazendo papel de juiz. Maridos que a desgraça da desgraça ainda oprime as mulheres, acusam as mulheres, faz elas se sentirem um verme. Mulheres crápulas que fazem seus maridos gemer e sofrer. E elas ainda se sentem a última bolacha do pacote. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Conheça a verdade de Deus para ela te libertar da mentira do diabo, que o diabo está querendo fazer a mentira dele verdade na sua mente, no seu coração. Olha para mim, mocinha, prostituição é pecado. Rapaz, não somente a prostituição, mas o abrasamento, esfregar a moça no canto do alpendre, na parede, no sofá, isso é pecado. Sexo é para casado, não para jovens. É bom para o jovem suportar o jugo da sua mocidade. Foi Deus que botou esse jugo sobre você. Segura a sua onda. Quer sexo? Arruma uma mulher e casa, arruma uma moça decente. Escolha bem para você não arrumar umas bruxas que alguns irmãos têm aí como esposa. E moça, escolha bem para você não arrumar uns jumentos que muitas mulheres têm como marido. Escolha bem. Como diria o saudoso pastor Zé Carlos, abra bem os seus olhos. Abra bem os seus olhos. Para você não experimentar um sabor eterno. Casou para se ver livre do jugo, e o jugo pode ficar maior ainda. Cuidado. Cuidado. É imperativo você compreender, meu irmão e minha irmã. Ontem foi reinaugurada mais uma vez, acho que pela 4ª vez já, a igreja que eu pastoreei lá no Sintra. E eu fui lá ontem só para participar do culto, mas me tomaram lá e disseram, vai pregar, amém. E eu preguei. E eu lembrava lá que o aniversário de 1 ano daquela igreja, nós éramos 101 pessoas. 101, 81 membros, 20 congregados e novo convertido. 101 pessoas.
Eu disse, primeiro ano, era o aniversário era 21 de abril de 98. Aí eu disse, no mês de março, mês que vem é aniversário da igreja, e nós vamos ter 30 dias de culto aqui, do dia 1º de abril até o dia 30 de abril. E eu vou convidar 30 pastores, os mais respeitados, os mais sérios dessa cidade. E cada noite vai ter um pastor aqui pregando a palavra de Deus. Acho que eu dirigi os 30 cultos, mas não preguei de nenhum. 30 pastores, os 30 pregaram. E eu dizia para aqueles irmãos que estavam lá, eu não tenho notícia que faltou uma das 101 ovelhas. Os 30 dias, todas elas estavam lá. Só passou 20 anos. 20 anos. Para semana que vem tem um evento, começa terça, vai até sábado. Meu Deus do céu. Todo culto de ceia, meu coração sangra. Sangra. Eu chego aqui e eu vejo uma igreja de manhã e eu vejo outra igreja aqui de noite. Eu vejo faltar mais de 50 irmãos descomprometidos, sem amor por Deus, sem temor de Deus, sem zelo com o reino de Deus, a igreja de Deus, a obra de Deus, sem zelo para com as suas próprias vidas. Porque eu citei isso aqui no culto da ceia, que a ceia, no entendimento espiritual coerente, sensato, é como um carimbo de revalidação da nossa salvação. E de repente, a decepção é dupla. Primeiro, as dezenas, que chega quase perto de uma centena, que faltam de manhã. Aí chega de noite, aquela quase centena todinha aparece. Mas aí falta quase uma centena dos que estavam aqui de manhã. É tipo assim, cultuar Deus 2 vezes no dia, não tem estômago para isso. Não tenho tempo para isso. Vim na igreja domingo de manhã, domingo à noite, e Samuel me futucando essa semana, pai, volta a escola bíblica na igreja. Eu volto nada, tem juízo. Volta a escola bíblica na igreja, tem que ter escola bíblica. Não, a gente já tem o culto da ceia no domingo de manhã, tem o curso de noite no 3º domingo, ou no 2º e 4º domingo, vai voltar a palestra para a família no 2º semestre do ano, no 3º domingo. Para que eu vou inventar mais moda? Para quê? Para não vir ninguém? Sabe por que acabou a escola bíblica? Não via ninguém. E convém ressaltar, essa igreja aqui tem palavra de Deus. O que é a escola bíblica? Ensino de palavra de Deus. Essa igreja aqui nunca faltou, sempre teve. Em todos os tempos, nos 30 anos de existência dela. Mas o povo perdeu o interesse. Para a faculdade, todo dia, 4 anos seguidos, faltar uma aula não pode. Mas vir estudar a palavra de Deus? Deixar de dormir até mais tarde? Esse é o lema da maioria. E aí não se comprometem. Pense um pouco a respeito dessas coisas. Considere esses fatos. Qual é o seu zelo? Qual é o seu amor? Jesus disse, quem ama muito, tem uma gratidão enorme no coração. E essa gratidão faz você morrer pelo dono da igreja. A mocinha fez uns paradoxos ali bastante interessantes. Gente que quer mandar missionário para o Oriente, mas não fala de Jesus nem para quem mora em frente. Gente que não aguenta ficar 5 minutos de joelho diante de Deus. Tem muitas pessoas que eu presumo que elas acham que é humilhante demais ajoelhar numa cadeira e se curvar diante de Deus. Ou então isso é palhaçada, ou isso é macaquice. E não se ajoelham por razão alguma. E alguns se ajoelham, pode cronometrar, 30 segundos depois estão sentados, 1 minuto depois, porque não tem assunto nenhum para falar com Deus. Tem nada para dizer para Deus. Deus é um desconhecido, você não fala com desconhecido.
Eu falo, né? Eu fico perplexo com o comportamento das pessoas em elevadores, né? Entra 2 pessoas, 3 ou 4 dentro de um elevador, parece 4 defuntos, 4 fantasmas, ou 4 múmias paralíticas. Ninguém olha para o lado, alguns olham para cima. Mas é só. Ninguém olha para a esquerda, nem para a direita, nada. Todo mundo paralisa. Toda vez que eu entro no elevador, a primeira coisa que eu falo, por que o povo quando entra no elevador fica tudo desse jeito, aí já quebra o gelo? Ou então sempre, tem uma criança, eu vou lá e brinco, a princesa mais linda, ó o príncipe, só não vou, evito quando se eu entrar no elevador e entrou uma mulher comigo e é só nós 2. Aí fica meio esquisito, ela vai pensar que eu estou querendo, né, paquerá-la, assediá-la de alguma maneira, então eu fico calado. Mas se tem mais gente, brinco, falo alguma coisa. As pessoas estão procedendo dessa maneira com Deus. Se ajoelha, Deus é um estranho. Como é que eu vou falar com um estranho? Podia pelo menos falar: oi, o senhor está aí? Mas não tem disposição nem para isso. Meu irmão e minha irmã, conhecereis a verdade vai te libertar. Mas a melhor parte é que na sequência, o Senhor Jesus diz: olha, eu estou aqui, e se eu te libertar, verdadeiramente você será livre. Eu posso libertar você da dureza do seu coração. Eu posso libertar você da sua ignorância. Eu posso te libertar da sua cegueira, que enxerga pecado quilométrico. O Gustavo lá na galeria, você nem de óculos não, estou vendo o pecado na vida dele daqui. Mas não enxerga uma lasca de lenha do tamanho de uma coluna dessa atravessada no olho. Gente que vê argueiro no olho dos outros, mas não repara lasca de lenha atravessada nos seus olhos. Gente que aponta erro dos outros, quando os seus defeitos são iguais ou piores. Tem uma colocaçãozinha tola, né? Mas será que é tola? Que diz que quando você aponta o dedo para alguém, tem um aqui, apontando para cima, invocando o juiz soberano, Deus, como testemunha, e tem 3 aqui acusando você, 3 contra você. Por que aponta o dedo para a vida das pessoas e não olha os defeitos que estão no seu? Pergunta de Jesus: por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no seu? Por que é tão fácil metralhar as pessoas? Por que é fácil virar e falar: mas que professor desgraçado, carrasco, que prova do capeta difícil, eu não sei resolver uma questão. Por que não assume sua irresponsabilidade, sua negligência de não ter estudado? Se estuda, pode vir prova difícil do tanto que for, você vai resolver ela. Mas é mais fácil culpar o professor. Ele é incompetente, não soube ensinar. E a prova difícil? Difícil não. Quer estudar? Tem alunos no seminário assim, recebem uma apostila com um conteúdo magnânimo, preciosa, só lembra dela na segunda, traz, aí escuta tudo, não lê nada. Chega no dia da prova, tá difícil, tá complicado. Vai para a faculdade e idem. Fica preocupado lá em paquerar, em sair, em tomar cerveja depois da aula, em fazer uma farra no fim de semana na casa daquela moça, ou na casa daquele rapaz, ou um programa, vai ter um negócio lá na exposição, ou lá no parque de exposição, um show lá, todo mundo esse ano. Ninguém estuda. No dia da prova, está difícil. É sempre mais fácil apontar e culpar as outras pessoas. Filhos que enxergam um turbilhão de erro na vida dos pais e aponta:
Ah, pai ignorante, pai duro, pai radical, pai isso. E não olha no espelho e não vê seus defeitos. Manda quem pode. E pai e mãe pode mandar. Obedece quem tem juízo. Leia um pouquinho de Provérbios. Tem uns versículos lá, jovens, que diz: os olhos do filho rebelde serão comidos pelos pintões da águia. É porque tem os pintinhos da galinha, os pintos da águia é desse tamanho assim, filhote, nasceu agora, desse tamanho. E o texto diz: filho rebelde, que afronta pai, questiona a mãe, vai ter os olhos arrancados, comido pelos pintões da águia. Dentre um tanto de outras colocações severas para filhos que contendem com pai, que contendem com mãe. Fácil ver defeito nos seus pais, né? Por que você não olha no espelho e avalia que tipo de filho você é? Pastor Pedro, eu mandei uma mensagem hoje para os pastores, e o pastor Pedro me mandou um vídeo de volta. Rita chegou lá na cama, me achou chorando, e perguntou o que é. Eu nem mostrei para ela. É um vídeo que já está mais surrado, eu já vi esse vídeo no outro tempo, talvez todos vocês já viram, mas um pai velho, sentado num banco de praça, num jardim da casa dele, e um filho jovem, porém, 25, 30 anos, adulto, lendo um livro do lado do pai, e o pai velhinho lá, e de repente um pardal assenta lá na grama. E o pai pergunta: o que é aquilo? E o filho: é um pardal, pai. E o pardal voa para ali, e o pai aponta e fala: o que é aquilo? Eu já disse, pai, é um pardal. E o pardalzinho voa para um arvoredozinho, para um arbustozinho, e o pai pela terceira vez aponta: o que é aquilo? Eu já disse para o senhor que isso é um pardal! Pelo amor de Deus! Aí o velhinho levanta, arrastando os pés, entra na casa, volta, com um diário na mão, já na página aberta, e dá para o filho e diga: leia. Aí o filho começa a ler, aí o velhinho engrossa a voz, em voz alta. Hoje, meu filho faz 3 anos de idade. E eu levei ele para passear no parque. E lá no parque, ele apontou para um passarinho e perguntou: o que é isso? E eu falei para ele: é um pardal. E dei um abraço e um beijo nele. E depois ele perguntou mais 21 vezes para mim: o que é isso? E a cada vez que ele perguntou, eu dei um beijo, um abraço nele e falei: isso é um pardal, meu filho. Só isso. Aí o caba cai com a cara no chão. E a única atitude decente: volta, abraça e beija o pai. E acaba o vídeo aí. Um tanto de filhos sem paciência nenhuma com os pais. Como eu louvo a Deus pela vida das minhas irmãs Cleusa e Silvana. Porque meu pai ficou viúvo por uns 12 anos. Eu acho que ele viveu os 12 melhores anos da vida dele depois que ele ficou viúvo, ainda que doeu muito a morte da minha mãe para ele. Porque o tratamento, a paciência, tratamento VIP, paciência absoluta, amor total, submissão, honra, obediência total, e de quebra dos demais filhos, né? Mas elas, como moram lá, dispensaram esse cuidado. André teve uma atitude nobre aqui semana passada. Ele podia ter feito lá no quarto da casa dele. Talvez a minha opinião, se ele tivesse consultado, é: faça lá no quarto da sua casa. Chama na sala sua mãe, seu pai, suas irmãs. Faz um pedido de perdão solene para eles. Mas ele quis fazer na presença de todo mundo. Não foi para aparecer, não. Foi para passar vergonha na presença dos outros.
Porque ele sabe, o pai dele reclamou dele para mim muitas vezes. E, sobretudo, reclamou do relacionamento dele com Débora, que era intolerante e impaciente. Mas ele já tinha ido de Débora antes de vir cá e chorado diante dela, pedido perdão para ela. Propôs ser diferente. Louvado seja Deus pela sua vida. Porque assumiu um erro, uma identidade. Você diferente. Conheceu a sua verdade podre, miserável, foi liberto dela. E o libertador está aqui, pronto para libertar você das suas atitudes ignorantes com seu pai e com a sua mãe, intolerantes com seu pai e com sua mãe, incompreensivas com seu pai e com sua mãe. Em contrapartida, tinha um vídeo circulando por aí de um jumento gordo e uma senhora velhinha do lado, e ele com um pauzinho, um negócio de ferro, batendo no braço da velhinha, gritando com ela, cala a boca, não sei o quê. O vídeo foi para a rua, no outro dia a polícia foi atrás do jumento e prendeu ele. Era o mínimo que podia fazer. Será que você não está escondido atrás, ou escondida atrás desse patético título de crente que você tem? Patético porque, se você não honra, é patético. E você não respeita seu pai? E não respeita sua mãe? De que adianta ser amigão de fulano e honrar ciclano, mas o irmão que foi gerado no mesmo ventre seu, mamou no mesmo peito, você não suporta olhar para ele? Só olha para ele para brigar com ele. Só olha para sua irmã para acusá-la, para brigar com ela. Será que o Salmo 133 que diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, está falando é desses irmãos aqui eclesiásticos? Não conta os irmãos gerados no mesmo ventre? Não conta os irmãos carnais? Os irmãos fraternos, consanguíneos? Por que eu tenho que ter harmonia com um irmão daqui da igreja e repudiar outro? Quando é que você vai enxergar a sua verdade? Como é que está seu coração? Se você não consegue amar e respeitar seu pai, você vai ser rebelde na igreja, vai ser rebelde no seu trabalho, vai ser rebelde com as autoridades que estão fardadas aí na rua e etc. Onde você encontrar uma autoridade, você vai tratar com o mesmo disparate que você tratou ou trata o seu pai. E você sabe qual relacionamento que você vai ter com Deus? Olha aqui, ó. Zero. Deus nem sequer olha na cara daquele que despreza a autoridade. E se olhar é para matar. Se olhar é para descer a chibata no lombo. Conhecereis a sua podre verdade e você vai ser liberto dela. O texto diz, conhecereis a santa verdade da palavra de Deus e ela te libertará. Mas se você não conhecer a sua mentirosa verdade, que contradição, né? A sua podre verdade, a sua insana verdade, se você não conhecer a sua enganosa verdade, você nunca vai ser liberto dela, porque você acha que ela é que acerta. Quando é que você vai entender os princípios de Deus? Quando é que você vai aceitar os princípios de Deus? Quando é que você vai assumir a identidade de crente? Tem gente que vive assim, um dia, essa é a melhor igreja do mundo, esse é o meu pastor, é o cara, no outro dia quer chunchar a peixeira nesse pastor. Essa igreja, misericórdia, não me serve mais. Eu vou para outra, tem uma igreja ali que é uma bênção. Está uma crentaiada toda aí, ó, vagando, feito alma penada, de um lugar para o outro.
É como se os defuntos do cemitério aqui de cima dissessem: ah, eu não quero mais esse cemitério velho, não, quero um cemitério novo que está lá do outro lado. Vou mudar para lá. Aí os do cemitério novo dizem: ah, mas minha mãe está enterrada cá, meu pai está enterrado cá. Os defuntos de lá falam: eu quero ir tudo para cá. Mortos, vagando de um lugar para outro, indo de um lugar para outro, enganados por uma verdade mentirosa que permeia sua mente e que domina o seu coração. Gente que estão em múltiplas práticas pecaminosas, mas o seu enganoso e trapaceiro coração justifica cada uma delas. Estou traindo essa mulher porque ela se nega sexualmente para mim. Eu passo 1 mês, 2, 3, sem nem tocar na mulher, porque ela se nega para mim. Por isso eu arrumei outra. Ou a mulher diz: estou traindo esse marido porque ele me trata feito uma plebeia, uma escrava. Me trata feito uma égua, uma cadela. Por isso eu botei um chifrão nele e vou continuar botando. Aí é a verdade do capeta implantada na vida da pessoa e enganando ela. Se você conhecer essa verdade sua como podre, como errada, você será liberto. Meu irmão, você será liberta, minha irmã. Gente que mata e diz: o cara falou mal de minha mãe. Minha mãe já morreu, ninguém fala dela. Não admito. Por que você brigou? Por que você quebrou a boca do cara? O cara vai ter que ir para o dentista, tem 3 dentes quebrados. Falou de minha mãe. Ah, mas você não é crente, não? Não, mas falou de minha mãe é tudo. Mas minha mãe? Então, peraí. Não é Jesus que é o Senhor da sua vida, não é sua mãe que é a senhora da sua vida? É a senhora do destino? Muita gente cativo, vivendo como cão, animais irracionais que agem no calor do instinto. Jesus te chama para conhecer a verdade dele. E Jesus, misericordiosamente, que um dia se apresentou para você como Salvador, ele se apresenta hoje como libertador e dizendo: eu posso te libertar dessa sandice, eu posso te libertar desse engano, eu posso te libertar dessa dureza, eu posso te libertar desse ciúme doentio que faz você enjaular sua mulher dentro de casa e não deixar ela sair para a rua, que faz você desconfiar do seu marido o tempo todo, mesmo que ele nunca te deu motivo para isso. Eu posso te libertar desse ódio assassino que um dia Deus viu no coração de Caim e advertiu ele: rapaz, eu estou vendo o que está aí no seu coração, você tem que dominar sobre esse sentimento. Mesmo advertido por Deus, passou a mão num pau, chamou o irmão para o campo, matou ele a paulada lá no campo. Deus pode te libertar das maquinações, das loucas decisões que já estão implantadas no seu coração e que você está determinado ou determinada a levar ela adiante. Ou divorciar desse homem, não quero mais saber dele. Ou divorciar dessa mulher, não quero mais saber dela. Ou levar minha namorada para o motel, já preparei ela, ela já está prontinha e ela não vai aguentar mais e eu vou botar a mão. Muita gente maquinando coisas 100% reprovadas no seu coração. Jovens decididos a sair de casa, não suporta aqueles velhos lá de casa mais. Velho duro, ignorante, radical. Jesus está pronto para te libertar da sua ignorância, da sua dureza, do seu radicalismo, do seu espírito de diabo, de promotor, de acusador, te fazer sentir o mais miserável dos pecadores, que se humilha diante de Deus
que reconhece a graça de Deus e que ama a Deus exclusivamente pela sua graça. E que diz: Deus, se eu morrer, vou continuar te adorando. Se eu adoecer, a tua graça já me alcançou, eu já tenho 1 milhão de motivos para agradecer o Senhor por isso. Se eu for prosperado, eu vou te louvar por isso. Se eu perder tudo que conquistei até aqui, eu vou te louvar da mesma maneira. Se eu entender que o Senhor está me abençoando, eu vou glorificar seu nome. Se eu entender que o Senhor está me corrigindo, eu vou glorificar da mesma maneira. Se eu ver que está tudo esvaindo pelos meus dedos, eu vou te adorar do mesmo jeito. Se as pessoas me tratarem bem, eu vou te louvar. Se me tratarem mal, eu louvarei do mesmo jeito. Se a igreja estiver fervorosa, eu vou estar como uma labareda de fogo lá no meio dela. Se ela esfriar, eu vou botar meu joelho no chão e eu vou pedir ao Senhor misericórdia para com a vida dos irmãos. Conhecereis a verdade e ela te libertará. E se o Filho, o Senhor Jesus, te libertar, verdadeiramente, você será livre. Permita-me fazer aqui um paralelo. Se o arrebatamento for agora, eu acho que só vai dar conta de voar, ainda que nós não voaremos. Ser arrebatado é ser tomado abruptamente num ato violento. Mas é só um paralelo. E a gente vai encontrar com o Senhor nos ares. Dentro, supostamente ou teoricamente, nós vamos voar ao encontro do Senhor. Mas você só vai voar se estiver livre. Se tiver com um bigão preso aqui nessa terra, você não vai voar ao encontro do seu Senhor. Se o coração estiver sujo, tem uma corrente atrelando você à pessoa que você precisa perdoar, atrelando você a um mourão, e você não vai conseguir voar. Se você tiver com o coração preso nas coisinhas que você adquiriu nessa terra, uma casinha, um carrinho, alguma outra coisazinha que você julga grande, você não vai voar, você está preso, você está cativo. Se tiver pecado na sua vida, esse pecado vai te acorrentar a essa terra, e você não vai poder ir ao encontro do seu Senhor. É como se o arrebatamento fosse a você, pá, mas de repente, opa, tem um trem prendendo aqui, alguma coisa agarrou. E nessa hora, não dá tempo de fazer nada. Não vai ter arcanjo Miguel com a espada de fogo para cortar a corrente e você ir. Não vai ter nenhuma ação miraculosa nessa hora. Por favor, pense. Você não é o juiz dessa igreja. Essa igreja tem um juiz. Você não é o dono dela. Essa igreja tem um dono. Você não está aqui para achar que tem que ser paparicado, ter o seu ego acariciado. Você é chamado para servir e não para ser servido. Você é chamado aqui para a comunhão, não para a exclusão. Insurge-se, Provérbios 18:1. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria aquele que se isola. Está buscando os seus próprios interesses, não os de Deus, nem o da comunidade. Por isso, vai ser presa fácil para o diabo, vai ser presa fácil para o lobo. Ovelha que aparta do rebanho vai ser devorada pelo lobo. Ovelha, qualquer animal, eu pregava isso aqui há 2 semanas atrás, sei lá, início dessa semana, de manhã, que os predadores atacam os rebanhos para assustar, para ver se uma zebra, uma girafa, um búfalo, um boi, uma ovelha, para ver se desgarra do rebanho. Desgarrou é essa que eles vão atacar. Você está jogando contra si mesmo.
quando se isola, quando foge da comunhão. Guarda essa palavra no seu coração. Espero, sinceramente, que você deixe o Espírito de Deus te conscientizar a respeito dos seus próprios erros, ou das suas mentirosas verdades, ou das suas enganosas verdades. Porque somente assim você será liberto delas. Amém? Se ponha de pé, por favor.